Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as questões propostas na avaliação diagnóstica de Ciências Humanas para o segundo ano do ensino médio. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Pessoal, também sejamos solidários. Caros alunos, compartilhe esse vídeo com seus colegas para que eles possam também ter acesso a essas questões e corrigi-las assim que fazê-las. E você, professor, você pode também enviar esse vídeo para seus alunos, para que eles possam também corrigir a sua avaliação diagnóstica. Questão 1. O povo africano Hausa, do Sudão Central, trazido à força para o Brasil durante o período colonial, teve uma grande influência da cultura árabe, especificamente da difusão do Corão e dos ensinamentos de Maomé. Por esse motivo, foi um dos povos que trouxe a religião, que foi o elemento importante para o levante conhecido como Revolta dos Malês, ocorrido em 1835 na Bahia. Nesse texto, consta-se, como exemplo da diversidade da África, a presença da religião, letra C, islâmica. Questão 2, leia o texto abaixo. O período regencial. Estendendo-se de 1831 até 1840, o governo regencial abriu espaço para diferentes correntes políticas. Em meio a tantas posições políticas, a falta de unidade entre os integrantes da política nacional em nada melhorou o quadro político brasileiro. Uma das mais claras consequências desses acordos foi a série de revoltas deflagradas durante a regência. A Sabinada na Bahia, a Baianada no Maranhão, a Revolução Farroupilha na região sul, foram todas manifestações criadas em consequência da desordem que marcou todo o período regencial. Bom, com base nesse texto, constata-se que as revoltas regenciais foram motivadas principalmente pela letra B, miséria de uma parte da população insatisfeita com o governo. Questão 3, leia o texto abaixo. Os sudaneses dividiam-se em 3 subgrupos: Yorubás, Gengês e Bant-Asrantes. Esse grupo tinha origem do que hoje é representado pela Nigéria, Dalmei e Costa do Ouro, e seu destino geralmente era a Bahia. Já os Bantus, grupo mais numeroso, dividiam-se em 2 subgrupos: Angola, congoleses e moçambiques. A origem desse grupo estava ligada ao que hoje representa Angola, Zaire e Moçambique, correspondentes ao centro-sul do continente americano. Tinha como destino Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os guineanos sudaneses muçulmanos dividiam-se em 4 subgrupos: Fula, Mandinga, Hausas, Tapas. Esse grupo tinha a mesma origem e destino dos sudaneses. A diferença estava no fato de serem convertidos ao islamismo. Bom, pessoal, sobre esse texto e dos povos trazidos da África no período colonial brasileiro, possuía o quê? Uma disputa religiosa, letra D. Questão 4, leia o texto abaixo. Luiz Gama. Bom, sempre utilizou seu trabalho na imprensa para a divulgação de suas ideias anti-escravistas e republicanas. Em 1873, foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, em Itu, São Paulo. Bom, nos anos seguintes, teve a intensa participação nas sociedades emancipadoras, na organização da Sociedade Secreta para Fugas e Ajuda Financeira de Negros, além do auxílio na libertação dos tribunais de mais de 500 escravos foragidos. Bom, nesse contexto histórico descrito, qual foi a política que foi trazida e praticada por Luiz Gama? Nós estamos falando da criação do direito escravista. Questão 5, leia o texto abaixo. Ao pisar em solo brasileiro, Dom João VI tratou de cumprir os acordos firmados com a Inglaterra, em que se comprometeram em defender Portugal das tropas de Napoleão e escoltar a corte portuguesa ao litoral brasileiro. Por isso, mesmo antes de chegar à capital da colônia, o rei português realizou a abertura dos portos brasileiros às demais nações do mundo. E com essa abertura dos portos, pessoal, as nações do mundo ficou um rompimento do pacto colonial entre Brasil e Portugal, letra E. Questão 6. Na Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, estabeleceu que para alguém se candidatar a esse órgão era preciso ser cidadão brasileiro, ter todos os direitos políticos garantidos. Além disso,
deveria possuir a idade mínima de 40 anos, ter uma renda anual de R$ 800.000. O candidato eleito para esse órgão adquiria o poder vitalício. Esse texto se refere a qual órgão governamental no período imperial brasileiro? Nós estamos falando da Câmara de Senadores, letra C. Questão 7, leia o texto abaixo. Racismo disfarçado de ciência, como foi a eugenia no Brasil. No final do século XIX, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes, mais da metade era formada por ex-escravos e seus descendentes. Em 1888, a lei proibia que essas pessoas fossem tratadas como posse. A ideia de que elas fossem inferiores por serem negras, porém, seguia firme, inclusive, entre a elite intelectual do país. Sem o apoio das leis para justificar sua hierarquia racial, esses sujeitos lançaram mão de outra forma, a pseudociência. Estamos falando da eugenia, nascida na Europa, que logo se adaptou à realidade canarinha. Fluido das ideias que cresciam na Europa e nos Estados Unidos, brasileiros influentes se mobilizaram em um projeto de construção de uma raça superior, ou seja, branca. É a noção de uma seleção artificial que promoveria nascimentos de maior qualidade, foi se instalando em universidades, hospitais. Grande nome do movimento eugênico brasileiro, Renato Ferraz, concentra hoje sozinho quase todas as críticas ao assombro que o Brasil sofreu com a eugenia. Com base nesse texto, parte das elites intelectuais brasileiras no final do século XIX e início do século XX acreditavam que a adoção dos princípios eugênicos na sociedade ajudaria em quê? Letra A, na ampliação do acesso à educação da população no Brasil. Questão 8, leia o texto abaixo. No Rio de Janeiro, o príncipe regente Dom João expede decreto que revoga o alvará de 5 de janeiro de 1785, o qual extinguira todas as fábricas e manufaturas de ouro, prata, seda, algodão, vinho e lã existentes no Brasil. Depois do comércio, a liberdade também para a indústria. De acordo com esse texto, pessoal, a transformação socioeconômica do Brasil, nesta época, da presença da família real, foi, letra C, a revogação da lei que proibia fábricas do Brasil. Questão 9, observe a imagem abaixo. Quadro, A Redenção de Cã, de 1895. Bom, o quadro retratado nessa imagem representa 3 gerações de uma família multiétnica do Brasil, no final do século XIX, através da avó, filha, neto. A representação do neto, comparado com a avó, está relacionada com, letra B, a teoria eugênica do branqueamento racial. Questão 10, leia o texto abaixo. Para quem chegava a Salvador no final do século XVIII e início do século XIX, a impressão era uma só, a cidade negra. Porque negros eram os homens e mulheres que iam pelas ruas, subindo e descendo as ladeiras, transportando mercadorias, vendendo alimentos, carregando água, pescando, cozinhando, erguendo paredes, fazendo a cidade funcionar. Bom, esse texto retrata que os escravos trazidos para o Brasil tinham, letra D, origens étnicas, conforme se atesta pelas habilidades exemplificadas no texto. Questão 11, observe o mapa abaixo. Este mapa representa os biomas do Brasil. E a questão pede-se, com base nesse mapa, o Espírito Santo possui o predomínio de qual bioma? Nós estamos falando da letra C, da Mata Atlântica, do número 5. Questão 12, leia o texto abaixo. É um tipo de cobertura vegetal que se estabelece em planícies. É encontrado nas áreas centrais dos Estados Unidos, Canadá, sul do Brasil, Argentina e Uruguai. A formação vegetal, questão figura como uma extensa pastagem natural, condição propícia para a criação de animais, como bovinos, caprinos, ovinos e equinos. Possuem solos repletos de humus, favorecendo o cultivo agrícola, especialmente para o plantio de cereais. Quase todos os continentes há esse tipo de vegetação, principalmente na América do Norte. Sobre esse domínio morfoclimático, está representado nesse texto as pradarias, letra E. Questão 13, observe a imagem abaixo. A imagem de uma legenda e a questão quer saber qual é o elemento importante que, através dessa legenda, nós podemos determinar a utilização de sinais utilizados, letra D. Questão 14, observe o mapa abaixo. Produção industrial. Essa produção industrial em várias partes do mundo, principalmente na América do Norte, Europa e Ásia. De acordo com esse mapa, podemos constatar que a Europa e a Ásia são os 2 continentes que mais produzem industrialmente, letra D. Questão 15, leia o texto abaixo.
linha do tempo. Entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia. Borracha, madeira, soja, minério, pecuária, ou simplesmente o sonho de ter um pedaço de terra. Foram muitos os motivos que, historicamente, levaram os brasileiros de todas as regiões à Amazônia. Há sinais desse movimento desde a época do descobrimento, mas foi no governo de Getúlio Vargas que a colonização da floresta passou a ser vista como estratégica para os interesses nacionais. Era a época da marcha para o oeste. Foram anos de incentivos governamentais à exploração da floresta. Estradas foram abertas para facilitar o desenvolvimento da região. Durante a ditadura militar, a política para a Amazônia ficou conhecida como integrar para não entregar. Bom, de acordo com esse texto, a ocupação da Amazônia teve como fator impulsionador, letra E, recursos naturais disponibilizados por esse bioma. Questão 16, observe a imagem abaixo. Essa imagem da localização e orientação através da roda dos ventos é um ponto de identificação de um mapa. Representa o quê? Letra D, orientação. Questão 17, observe os mapas abaixo. A produção de soja em 1977 e em 2012 e a sua posterior expansão. De acordo com essa produção dessa soja no país, ao longo do tempo, converteu várias áreas do cerrado para o cultivo agrícola. Letra C. Questão 18, observe os mapas abaixo. Nós temos dois mapas, domicílios com televisão e o outro das regiões do país. De acordo com os mapas, a região brasileira que todos os estados possuem uma taxa superior a 96,1% de domicílios com televisão. No total, nós estamos falando da região Sudeste, letra D. Questão 19, leia o texto abaixo. É importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação, proporção entre a área real e a sua representação. Bom, esse texto apresenta a definição de qual elemento de identificação em um mapa, falando da escala, letra A. Questão 20 e última, observe o mapa abaixo. Mapa que representa o Produto Interno Bruto do Brasil. Esse mapa, considerado anamórfico, representa o quê? A situação econômica das micro-regiões brasileiras, letra C. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo que eu corrigi as questões propostas na avaliação diagnóstica para o mês de março de Ciências Humanas para o segundo ano do ensino médio. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu e compartilhou o nosso trabalho. Meu forte abraço e meu muito obrigado.